Você conhece o fato de que a primeira faraó do Egito não foi a Cleópatra? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 3. Nos dois vídeos anteriores, descrevemos a cronologia do período pré-dinástico do Egito Antigo. Eu deixarei na tela final um card com os vídeos para aqueles que não assistiram. A partir deste vídeo, trataremos do período dinástico, que começa com o primeiro faraó histórico do Egito. Embora Narmer seja um personagem controverso, para simplificar os estudos do período dinástico, utilizaremos como fonte os autores que o apontam como sendo o primeiro faraó do Egito Antigo, tendo reinado por volta de 3100 antes da Era Comum. Muitos registros antigos apontam Narmer, também chamado Menes, como sendo o governante que unificou o Alto e o Baixo Egito. Um artefato arqueológico que corrobora esta tese é a paleta de Narmer, onde a imagem do faraó está gravada ostentando a coroa do Alto Egito e a coroa do Baixo Egito. Que Narmer é um personagem histórico, não há dúvidas, uma vez que seu túmulo foi encontrado na necrópole de Ábidos, ao lado da tumba de seu filho e sucessor Atóris. Entretanto, os relatos de seus feitos estão fundidos com feitos de semideuses da mitologia egípcia. Outro fator a ser considerado é historiográfico, uma vez que a escrita já estava sendo utilizada no Egito e muitas listas reais indicam Narmer como sendo o primeiro faraó do Egito, sendo que as listas reais que não citam Narmer param em Atótis, que, como já foi citado anteriormente, foi o filho e sucessor de Narmer. Assim, temos um ponto de partida para descrever o período dinástico, que podemos chamar de período dos faraós, sendo que, a partir deste ponto, personagens históricos governaram o Egito, tendo seus feitos e os eventos de seu tempo registrados através da escrita hieroglífica em pedras, e estas fontes primárias permanecem até os dias atuais em seus túmulos e monumentos. Em um fato raro, em se tratando de estudos de períodos tão antigos, no Egito as datas são precisas a partir do momento da sua história. Esta primeira fase do período dinástico é chamada de Época Tinita e durou entre 3100 a 2686 antes da Era Comum. Algumas fontes também se referem a este período como período dinástico precoce ou período arcaico. Entretanto, a descrição como Época Tinita é uma referência direta à cidade de Tinis, ou Tis, que foi a primeira capital do Egito unificado. Embora sua localização tenha sido perdida ao longo do tempo, é possível que estivesse localizada próxima a Ábidos, em uma região central e equidistante dos pontos mais longínquos, do Alto e do Baixo Egito. Neste período, Tinis era a capital administrativa, cultural e política. Todavia, Ábidos manteve seu papel como principal centro religioso e sua necrópole, um local de devoção onde muitas pessoas proeminentes foram sepultadas, principalmente os faraós. Um fator importante é o de que os faraós, a partir de Narmer, ou seja, desde o início, eram líderes políticos, militares e principalmente líderes religiosos, por remontarem sua própria linhagem de descendência até os deuses de sua religião. Assim, o faraó tinha como herança a sua ancestralidade e o direito divino de governar. A época Tinita corresponde ao período do reinado da primeira e segunda dinastias de faraós no Egito Antigo. A seguir, apresentaremos um resumo dos principais líderes e eventos do período. Assim, a primeira dinastia tem início com a ascensão ao trono
e a unificação do Alto e Baixo Egito por Narmer em torno de 3100 a.C. da Era Comum, sendo sucedido por seu filho Atotes, também chamado Hor-Ahar, que reinou até 3049 a.C. da Era Comum. E durante seu reinado foi realizada a primeira campanha militar contra a Núbia a ser devidamente documentada. Ainda na primeira dinastia, a sucessora de Ouenefés foi Merneite, possivelmente neta de Atotes. Foi a primeira mulher a se tornar faraó no Egito, ainda que por um período de tempo de forma autônoma e em seguida em conjunto com seu filho. Ganhou seu direito de ser governante, foi registrado em vários monumentos e ela também foi sepultada com todas as honras de seus antecessores na necrópole de Abydos. O filho de Merneite, Uzafedo, também chamado Udinu, reinou conjuntamente com sua mãe e foi o primeiro faraó a utilizar definitivamente o título de rei do Alto e do Baixo Egito. O tataraneto de Merneite, chamado Meneques, ou Kaa, foi o último faraó da primeira dinastia e também foi sepultado na necrópole de Abydos, juntamente com seus ancestrais. No ano de 2825 antes da Era Comum, ascende ao trono Hotep-Sekemui, também chamado Boko, e tem início a segunda dinastia de faraós do Egito, uma vez que este não era descendente de Narmer. Um fato relevante deste período é que várias tumbas foram reconstruídas, indicando uma agitação política. O local de sepultamento de Boko é desconhecido até o momento. Foi sucedido por Nebré, também chamado Haneb, que aparentemente iniciou o culto ao sol como a principal divindade de sua religião. A tumba de Haneb também é desconhecida. Foi sucedido por Ninetjer, que dividiu o Egito em Alto e Baixo Egito novamente, deixando dois reinos para dois sucessores, um período de escassez de alimentos que os egípcios descreveram como a Grande Fome. Neste momento, há uma lacuna sobre quem foram os sucessores e quanto tempo durou esta divisão. Assim como seus antecessores, o local de sua tumba também é desconhecido. Vale lembrar que o principal documento deixado pelos egípcios que descreve a segunda dinastia é a Lista Real de Turim, um papiro escrito nos tempos de Ramsés que foi encontrado pelo explorador italiano Bernardino Drovetti por volta de 1820 e que atualmente está em exposição no Museu Egípcio de Turim. Quando Quenerés, o último faraó da segunda dinastia, governou, o Egito novamente estava unificado. Há evidências de conflitos bélicos, uma vez que o forte de Shumet el-Zebib foi construído durante seu reinado. A estrutura que pode ter influenciado os seus sucessores a construção de pirâmides de degraus, como por exemplo a pirâmide de degraus de José, seu filho e sucessor na região de Saqqara. Mandou fazer construções em Nequeb e posteriormente foram reformadas na 18ª dinastia. Não encontrei nenhuma informação sobre sua tumba. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca do controverso Manetho, e as obras mais completas o Boss vai colocar na edição, porque o meu francês é pior que o inglês, obra essa do historiador francês Henri Louis Gautier. Outra obra muito importante, The Oxford History of Ancient Egypt, do egiptólogo britânico Ian Shaw. E por último, a obra Egyptian Pharaohs, do historiador holandês Iona Lendery. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, Boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade. Me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e essa playlist com todos os vídeos relacionados.
Muito obrigado a todos. Até a próxima.